hoje o etanol brasileiro não é mais um negócio de cana, né? Vou te dar um exemplo. Na região de Sorriso e Sinop, no Mato Grosso, já produz mais etanol de milho que a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, produz de etanol de cana. Então, a geografia do etanol mudou. Não é uma crítica à cana, mas uma mudança de mercado, né? Então, quer dizer que esse cenário mudou. Sim, muita gente ainda associa etanol somente à cana, mas vou dar um exemplo. A maior indústria de etanol brasileiro hoje é a Impasa, que é uma indústria de etanol de milho, superando a gigantesca Raízen, que é uma junção da Shell com a Cosan, que dominou esse mercado com etanol de cana por muitos e muitos anos. E em terceira posição é outra indústria de etanol de milho, a EFS, também no Mato Grosso. Isso é uma mudança do centro de produção de etanol da cana indo para o milho. Então, nós temos aqui agora o etanol de milho, né? Quando começou, assim, de verdade, assim, o etanol de milho no Brasil? O etanol de milho começou ali em meados de 2012, início de 2013. E eu participei dos primeiros projetos com etanol de cereais no Mato Grosso, não só com etanol de milho, mas também com outros cereais como batata e sorgo. Esse foi o início realmente do etanol de milho no Brasil. E qual empresa, qual usina que deu início, começou? O primeiro projeto que saiu do papel e virou realidade foi uma indústria de cana no Mato Grosso chamada Usimate. Ela fica em Campos de Julho, no oeste do Mato Grosso, bem do interior. E eu participei da inauguração dela lá em 2013. E ela foi realmente o primeiro projeto que começou. Então, eles produziam etanol de cana durante a safra da cana, que é em torno de esses 8 meses. Então, eles produziam o etanol de cana durante os 8 meses da safra e introduziram o etanol de milho na entre-safra da cana. Então, esse conceito de duas produções intercaladas virou o conceito de usina flex. Claro, no início era somente um embrionário, mas depois esse modelo acabou se consolidando no Brasil. Que legal que tu participou desse início marcante do etanol de milho no Brasil. Mas o etanol de milho ele já é conhecido fora do Brasil, correto? Sim, os Estados Unidos é que puxou essa produção de etanol de milho, né? Enquanto o Brasil produzia etanol de cana, os Estados Unidos começou a produzir etanol de milho e nos anos 2000, eu comecei a conhecer bem esse processo produtivo dos americanos e entre 2000 e 2010, eles cresceram muito a produção. Eles foram de nível muito baixo de 6 bilhões de litros para em torno de 50 bilhões de litros em 2010, né? Inclusive, eles superaram o Brasil já em 2006 como o maior produtor do mundo. E isso chamou a atenção de todos, pessoal técnico, eu que já trabalho com combustíveis há 30 anos, então aquilo ali chamou muito a nossa atenção e eu acabei indo visitar algumas indústrias de etanol, de cereais no Paraguai, que estavam alguns passos na frente do Brasil. No Paraguai, eles faziam um mix de milho e sorgo e já estavam produzindo há algum tempinho já. O que me chamou a atenção é que eles tinham uma eficiência 20% abaixo dos americanos, mas isso também devido a um pouquinho de tecnologia, a qualidade do milho, mas isso mostrou para mim e para todo o resto do meio de combustíveis que essa indústria viria para ficar. E o Brasil ainda estava engatinhando. E ali, isso foi o que deu a sequência. A gente vê essa concentração também, né? Assim, aproveitando que tu está falando ali do Paraguai e outras regiões, essa concentração do etanol muito na região do centro-oeste. Por que o etanol de milho ele nasceu nessa região do centro-oeste? Entre 2000 e 2015, as commodities do agronegócio tiveram uma valorização muito importante nesse período e a soja acabou se concentrando na região centro-oeste. E é interessante que a soja tem uma simbiose com o milho, porque entre uma safra e outra de soja, o produtor acaba plantando o milho. E esse milho, entre as safras, se chama milho safrinha. Conforme a produção de soja ia crescendo ao longo dos anos, porque a soja é a locomotiva desses grãos, o milho ia atrás a reboque, ia crescendo junto. E em 2013, a produção de milho no Mato Grosso chegou a 20 milhões de toneladas. Sendo que o consumo interno no Mato Grosso era de apenas 4. Então, você tinha uma oferta muito maior que a demanda e o produtor rural começou a identificar um outro problema que ele tinha que resolver. Como
exportar esse milho, como tirar esse milho do Mato Grosso. E o caminho natural do milho é seguir para o Porto de Paranaguá. Então, ali, ele teria que fazer um frete do interior do Mato Grosso até o Porto de Paranaguá, porque é comum, sempre foi rotina o Brasil exportar milho. E o produtor se viu com um valor de frete muito alto. Isso é típico de oferta maior que a demanda. Para vocês terem ideia, em 2013, o preço do milho era de 25 a 30 reais a saca. Já o frete já estava custando em torno de 16, 17 reais a saco. Então, ficava no bolso do produtor uma margem muito pequena. Ficava em torno de 10 reais a saca. Não valia a pena. E isso fez com que o produtor tentasse achar um cliente para esse etanol dentro do Mato Grosso. Na verdade, o milho estava lá, faltava um cliente. E esse cliente era o etanol. E depois, foi passando o tempo, a região ali naquele eixo de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, já no norte, esse trecho acabou criando um ecossistema entre o milho e as indústrias de etanol de milho que acabaram se consolidando lá. O empresariado acabou comprando a ideia e esse núcleo acabou sendo muito importante. E o etanol de milho, ele não nasceu devido a uma política energética do governo. O etanol de milho nasceu devido a um problema de logística. Então, nós estamos vendo que o etanol do milho, né, veio realmente por causa desse problema de logística. E hoje, como é que está ali no Centro-Oeste essa realidade? O Centro-Oeste cresceu muito, realmente foi um crescimento importante e isso deu boom. Estamos falando aí de apenas 10 anos. E nesses 10 anos, a produção de etanol saiu de praticamente zero, etanol de milho saiu de praticamente zero para 8 bilhões de litros. É uma produção importante. Nós temos aí hoje mais de 20 projetos saindo do papel somente nessa região. E o etanol virou uma válvula de escape para esse milho que estava represado dentro do Mato Grosso. E ficou só no Mato Grosso ou está expandindo para os outros estados a produção de etanol de milho? A produção de etanol de milho já começa a pipocar em alguns outros estados, saindo ali daquele núcleo da região Centro-Oeste. Nós já temos aí hoje a Impasa com um projeto importante na Bahia, outro projeto no Maranhão, já temos aí 2 projetos no Rio Grande do Sul, sendo que um já deu start no final do ano passado, com etanol de trigo e outros cereais. Então, o cenário realmente do etanol de milho e de outros cereais é se espalhar